pessoal, tudo bem? Começando mais um podcast da Pra Viagem, papo para você, trazendo muita informação para o seu dia a dia, trazendo dicas de pessoas, estilo de vida, alimentação e informações com médicos e nutricionistas. Hoje a gente tem aqui a querida Flávia, que veio contar um pouquinho sobre a história dela, que é muito legal, já adianto para vocês. Sigam o nosso canal, ative o sininho para acompanhar Pra Viagem aqui nas redes sociais e vamos nessa juntos, aprender mais uma. Oi, Flávia, muito prazer, obrigada por estar aqui na Pra Viagem, viver um pouco da experiência da Pra Viagem. A gente faz aqui esse podcast dentro da nossa casa, porque eu acho que a gente acredita que só dessa maneira vocês vão entender o que é a Pra Viagem de verdade. Você e eles vão ouvir um pouquinho de barulho da nossa cozinha acontecendo, porque é o nosso dia a dia aqui acontecendo no bastidor, e vamos bater esse papo aqui gostoso e descontraído. Flávia, conta aqui pra gente como é que é a sua relação com a comida. Primeiro, obrigada pelo convite. É muito importante estar aqui contando, dividindo a minha história com vocês. Eu acho que cada vez que a gente conta uma experiência, a gente agrega mais, a gente abraça mais as pessoas, né? Que as pessoas se identificam com a história, e isso é muito importante. A minha relação com a comida hoje é ok, mas eu já tive um histórico bem complicado em relação à alimentação. Eu tive problemas na minha infância, que isso foi passando para a adolescência, vida adulta. E quando eu tive depressão pós-parto, eu acabei descontando muito na alimentação. Eu acho que isso é muito comum, né, as pessoas descontarem na comida. E eu fiquei muito acima do peso, eu tive obesidade, tive vários problemas relacionados a isso, mas hoje tá tudo bem, eu tenho uma boa alimentação, até porque eu sou atleta amadora, né? Eu faço corrida, eu faço ciclismo, eu nado, faço umas outras coisas também para me manter ativa. E a base de tudo isso, e o que é muito importante para eu conseguir ter energia para fazer tudo isso, é realmente a alimentação. Então eu me preocupo muito, porque eu sei que é importante. É claro que é importante também o fortalecimento, o treino, mas se você não tiver uma boa alimentação, você não consegue fazer nada disso. Eu me identifico com você, também tive depressão pós-parto. A gente sabe o quão difícil é passar por uma depressão pós-parto. Sim. No meu caso foi totalmente o oposto, eu não comia. Então, mas eu me identifico porque eu sei qual a sua dor, né? E só quem passa sabe o que é. E agradeço imensamente você vir aqui dividir essa história, estar abrindo essa história para as pessoas que estão ali vendo a gente, porque eu acho que é isso que transforma vidas, né? Esse é o propósito da Pra Viagem, não só através da alimentação, mas através da história das pessoas que vêm aqui contar. A gente pode impactar você que está aí, né? A gente passou, você pode estar passando por isso, pode ter passado por isso, e sempre tem luz no fim do túnel. Sempre. Sempre. Pra tudo na vida. E eu acho que o importante de quando eu estava nessa situação é realmente pedir ajuda, né? Você você conseguir enxergar, né, que você está passando por esse problema, que é um problema e é de saúde, né? E você pedir ajuda ou que as pessoas identifiquem esse problema, né? Porque é diferente de uma doença que você claramente identifica. Agora, a depressão, as pessoas podem achar que, não é nada, vai passar. E não, às vezes a pessoa precisa de ajuda como eu realmente precisei. É claro que o esporte veio também junto nesse momento para auxiliar, mas eu precisei de ajuda médica para sair dessa depressão. Foi bem complicado, mas passei, e eu espero que se você esteja passando, se alguém que esteja assistindo esteja passando por isso também, que procure ajuda, que tem luz, como você falou, tem luz no final do túnel, e é maravilhoso saber que a gente pode sair dessa. Muito bom. Conta pra gente, então, essa sua história de superação, por favor, pra gente inspirar outras pessoas aqui a se superarem. Eu tive um problema muito grave na infância. A minha mãe tinha um relacionamento abusivo com uma pessoa, depois que se separou do meu pai. E por muito, muito, muito tempo eu sofri consequências desse relacionamento que minha mãe escolheu. E eu era muito pequena, né? Então eu fui criada ali num ambiente muito tóxico, né? Meu padrasto bebia, fumava, enfim, eu sofria várias violências durante a infância. E
isso foi caminhando comigo por muito tempo. E quando eu engravidei das minhas 2 filhas, parece que voltou tudo que eu vivi na infância quando eu estava grávida e quando elas estavam pequenas. Eu senti esse medo. E a questão hormonal mexe muito com a gente, né? Você mesmo sabe que passou alguma coisa parecida com depressão, sabe que realmente os hormônios mexem, balançam com a gente e a gente sofre consequências de tudo que a gente viveu na infância. E foi complicado, porque na época que eu estava vivendo isso, eu não tinha ajuda e nem amparo da lei, né? Então foi muito complicado, porque eu vivi tudo isso muito sozinha. Eu e minha mãe, eu sou filha única, né? Eu sou carioca, já percebeu que eu sou carioca? Percebeu, né? Percebi. Pastel. Eu sou pastel. Tem pastel? Não tem pastel em sua viagem. Mas Ai, desculpa, eu perdi. Imagina, você sofreu com a sua mãe. Isso, eu sozinha, que eu sou filha única, sou carioca, mas eu moro aqui em São Paulo há 20 anos. Então, na verdade, quando eu vim para cá, para São Paulo, que eu conheci meu marido no Rio, que a história começou a desenrolar e a melhorar. Mas eu vivi toda essa depressão, acho que toda a infância nas gestações com a depressão. Mas eu tive pouco contato com o esporte, né? Como eu falei, eu vivia num ambiente muito pesado, né, na infância. Mas eu tinha uma bike que a minha mãe me deu de Natal, e aí ela que me ajudava a fugir da situação. Quando a situação estava feia em casa, eu pegava a bike e ia pedalar. E eu tinha muita amidalite de repetição, tomava muito antibiótico. Então, a minha mãe me botou na natação. Então, foi meu único contato com o esporte. Depois eu tive uma vida muito sedentária. Com a história da depressão, eu não conseguia me enxergar, eu me olhava no espelho, eu não gostava, eu estava muito, muito mal, a questão hormonal. E aí eu procurei ajuda. E aí o médico falou, olha, se você não cuidar de você agora, né, isso há 10 anos atrás, como que você quer estar daqui 10 anos? E aí essa pergunta ficou na minha cabeça porque eu tinha 2 filhas pequenas, né? Nessa época eu só tinha as 2, o terceirinho veio depois. Mas nessa época que eu acordei, né, para cuidar de mim, porque até então eu cuidava só das crianças, né, só das 2, e esqueci de olhar para mim completamente. Assim, é muito comum, né? Muito comum. Quando a gente é mãe, a gente se dedica aos filhos. Exato. E esquece que existe uma mãe que precisa cuidar de outro ser, né? Existe um ser que precisa cuidar de outro ser. E a gente esquece que é a história da máscara, do oxigênio do avião. A gente precisa colocar primeiro na gente para a gente ajudar quem está do lado. E foi exatamente isso que eu fiz quando eu me liguei que eu queria estar bem, eu queria estar viva, porque, infelizmente, eu perdi a minha mãe em 2003 por conta de toda essa história. Eu acho que ela viveu junto comigo, ela foi consumida por uma doença autoimune e o corpo não resistiu, porque ela era super sedentária, fumante, alcoólatra, enfim. E aí, quando eu me vi nessa situação, na frente do médico, e ele falando, como que você quer estar daqui 10 anos? Ele falou, você precisa cuidar de você. E eu acho que foi aí a virada de chave. E eu falei, eu preciso cuidar de mim, eu preciso começar a praticar o esporte, que até então era sedentária, e preciso cuidar da alimentação, que até então eu não cuidava, né? Eu comia o que era mais fácil, né? E o que é mais fácil não é o certo, né? Normalmente não é. Não, abrir o saquinho que é prático. É isso. Mas o saquinho é cheio de conservante, o saquinho é cheio de coisas ruins, né? O único saquinho que não é assim é o da pra viagem, porque ele é no saquinho individual, mas é um saquinho saudável, um saquinho sem conservante, é um saquinho do bem, né? Até trazendo um pouco desse do saquinho, veio uma nutricionista, por falar indo bem, olha lá quem tá chegando. Nossa! Nossos doces, olha eu. Nossos salgados, deliciosos, do bem, nada frito. Posso experimentar? Por favor, para você que corre, tem que cuidar da alimentação. Essa é a coxinha de frango e a bolinha de queijo. A coxinha tem massa de mandioca e a bolinha massa de batata. Nossa, que delícia! Eu tenho 3 filhos em casa, eu posso levar para eles?
Leve. Vai dar briga em casa. Eu tenho que levar um pacotinho para cada um para não dar briga. Por favor. Nossa, a massa é muito boa. E o temperinho bem gostoso. É bem leve, né? Bem leve, vou experimentar o bolinho. Por favor. E fica, né? Olha isso, gente. O queijinho vai junto. Divino, não é? São os meus preferidos da pra viagem assim. Pegaram isso, o queijinho? Pegaram isso? Ficaram com vontade aí em casa? Pegaram com vontade? Adorei. Posso botar aqui? Por favor. Muito bom. Então, você começou a olhar para essa questão da alimentação quando você começou a se exercitar ou veio antes, quando você buscou ajuda com o médico? Eu quis encontrar um esporte para chamar de meu, que até então eu não conseguia me identificar com nenhum esporte. Eu achava que a gente precisava ter muito dinheiro para praticar qualquer esporte. E na época, com as 2 filhas, eu estava com todo o meu orçamento direcionado para as crianças e me sentia um pouco de culpa, sabe? De gastar qualquer coisa comigo, porque eu achava que poderia faltar para os filhos. Então, nessa época, assim, e com bola, esporte com bola, eu sou uma negação, porque eu lembro da infância de ser a última a ser escolhida no time da escola, sabe? Aquela que ficava ali no banquinho chorando, pedindo. Aí as pessoas falam, não chama a Vinha não, porque a Vinha vai estragar o time. Então eu cresci também com isso na cabeça de ser a ruim. O que é horrível, né? A criança costuma ser muito cruel e a gente carrega isso para nossa vida. E hoje a gente ainda encontra uma proteção, né? Que tem essa coisa com bullying, as escolas trabalham muito para que isso não aconteça. Mas naquela época, né, há 30 anos atrás, a gente vivia muito um mundo cruel das crianças falarem coisas que diminuíam as outras. E eu era muito, assim, eu sofria muito com bullying. E nem era esse nome, né? E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? O médico falou que eu preciso fazer um esporte, eu não sei fazer nada. E aí eu via as pessoas correndo na rua, eu achava o máximo, eu achava lindo. Eu falava, pronto, tá aí. É um esporte barato, né? Que você pode gastar pouco ou você pode gastar muito, depende do seu orçamento, mas que você é possível, né, de praticar. E eu não preciso de ninguém, né? Só eu, comigo mesmo. E a minha força. Eu preciso da minha força para ser mais forte, né? E aí eu comecei a correr. Na verdade, eu fui para correr e descobri que eu não tinha fôlego. Vou te cortar, gente. Olha a frase do nosso podcast. Eu preciso da minha força para ser mais forte. Olha, isso é muito forte. É muito forte. E aí eu fui para correr e não conseguia correr, porque não tinha fôlego, né? E aí eu comecei caminhando, né? Dava um trotinho, corria 200 metros. A cada dia que eu conseguia ganhar mais alguns quilômetros, eu chegava em casa radiante de felicidade, com aquela mini conquista, né? Mas era a minha conquista. E aí fui começando a correr, e fui ganhando os quilômetros e me sentindo cada vez melhor, à medida que ia conquistando os quilômetros. E aí participei de prova de corrida de rua. A minha primeira prova de corrida de rua foi em 2013, eu fiz 10 quilômetros, também achei que fosse correr, os 10 quilômetros não consegui correr, corri e andei, e tá tudo bem, eu estava começando, estava aprendendo, né? E eu acho que todo mundo que está nesse início passa por isso também. E eu estava acima do peso, né? Então, na verdade, eu comecei a correr para emagrecer, mas eu acabei descobrindo também que a corrida ajudava na saúde mental, e isso foi muito importante. E aí, respondendo a sua pergunta, quando eu fui evoluindo na corrida, eu senti a necessidade de cuidar também da alimentação, porque eu sabia que seria complementar, né, que ajudaria, né, principalmente na questão da energia, porque sem energia a gente não consegue correr. E eu estava correndo cada vez mais e precisando cada vez mais de energia. Energia boa, né? Porque o que eu comia não era bom para quem praticava esporte. E aí, nessa fase, eu já estava me sentindo a atleta, né? Eu já fazia fortalecimento na academia, já corria provas de rua e já cuidava da alimentação. Para quem não praticava nada, né? Para quem
estava muito acima do peso. É uma super história de superação. É uma história de superação. E o melhor é poder falar isso aqui para quem está assistindo, que é possível. Eu tinha uma rotina totalmente, eu achava que era sem tempo, né? Eu não tinha tempo para cuidar de mim. Eu sentia culpa por sair para correr e deixar minhas filhas, né? Eu tinha vergonha porque eu tinha vergonha do meu corpo. Eu falava, não, meu corpo não é um corpo que corre aí nas mídias, né? O que as mídias mostram. Eu olhava para mim e falava, não, eu tenho vergonha. Mas eu passei por cima de tudo isso porque, na verdade, eu tinha mais desculpas do que atitudes. E aí, o que me fez começar foi realmente essa atitude de querer mudar para mim e de querer estar bem para as minhas filhas daqui 10 anos, 20 anos. E bem com você, né? Eu acho que deve ser mágico hoje você se olhar, se identificar e tá bem com você, né? Porque nada mais incrível do que a gente tá bem com a gente. Com certeza. Que aí o entorno pode ficar bem. Gente, chegou mais um docinho para ela aqui agora. A energia, não doce, a energia, obrigada. Agora é o açúcar. Essa energia aqui que é boa também. Nossa, olha essa tortinha, gente. E é bom que dá para comer assim, com a mãozinha, em qualquer lugar. Não sei se é um pré-treino bom, mas eu sei que ele é gostoso. Geladinha. Uma delícia. É bom, né? É um azedinho que é docinho. Então, eu não gosto de doce muito doce. Eu também não gosto. Aquele doce que pega, eu não gosto. Não, tem umas barrinhas de cereal de proteína que eu como às vezes, assim, para quebrar o galho durante o dia que eu tô na rua, nossa, chega a doer de tão doce. Eu gosto de doce assim. Na medida. Muito bom. Você, conta pra gente se você faz alguma alimentação especial antes das provas. Faço. Eu, assim, logo no início, eu tentei me adaptar a algumas dietas, assim, específicas. Eu não sei o nome de muitas, eu não conheço. Mas eu sei que tem uma dieta que é baixa caloria, baixa lactose. Eu não conheço o nome. Mas eu não quis entrar em nada que fosse muito radical, porque eu queria mudar o meu estilo de vida. Eu queria que fosse duradouro, algo que eu pudesse sustentar por muito tempo. Eu sabia que eu precisava mudar, mas eu não queria também que fosse radical, porque eu sabia que eu não... Porque eu gosto de abrir exceções. Eu acho que o legal de praticar esportes, de ter essa vida saudável, é o equilíbrio, né? Na vida, eu acho que o equilíbrio é a palavra-chave. Exato, né? Você não precisa ficar sem comer, você não precisa cortar o doce da sua vida, você não precisa ficar sem, sei lá, beber um vinho aqui, outro ali. É só dosar, né? E quando que eu... É claro que no início eu diminuí muito a questão do carboidrato, né? Para poder emagrecer, né? Que eu queria na época. Eu era muito acima, você me olha assim, agora você não imagina, mas eu tinha metade de mim, eu era mais outra Flávia aqui. Quando eu comecei a correr. Mas aí agora, o que eu faço perto das provas, eu aumento a ingestão de carboidrato para ajudar na questão da energia para aguentar o tranco, porque eu não gosto muito de correr rápido. Eu nem corro rápido, mas eu gosto de correr muito. Distâncias, desafios, maratonas e triatlon. Agora eu fui inventar triatlon. Essa gosta de desafio, gente. Onde eu estava com a cabeça? Triatlon, para quem não sabe, são as 3 modalidades de esporte numa prova só. Então, numa prova só, você corre, primeiro você nada, depois você pedala e aí você corre. Então, assim, você demanda uma energia muito absurda. E é um tempo longo, né? É um tempo longo. Então, você precisa ter um estoque de carboidrato para poder sustentar, porque senão, como a gente fala, a gente quebra no meio da prova. E o meu objetivo sempre é cruzar a linha de chegada, independente do tempo. Então, olha, mais um insight, gente. Cruzar a linha de chegada, independente do tempo. É isso. Né? Porque eu acho que é exatamente isso. A gente quer as coisas muito rápidas, né? A gente quer tudo para ontem. E isso é um mal
do tempo que a gente vive, eu acho, da informação que a gente tem na palma da mão, tudo muito rápido, e a gente acaba ficando muito rápida, muito acelerada, muito para ontem. Sim. Puxa, obrigada por esse insight, porque serve para mim também, né? Acho que para todas, né? Que a gente acaba se frustrando, né? Porque às vezes a gente não tem a resposta no tempo que a gente quer, mas não é assim, né? Não tem receita. Cada corpo reage de um jeito, né? E aí a gente tem que esperar. Eu falo que, para quem está começando, que a gente tem que ter paciência. E foi o que eu tive. Essa mudança eu fiz há 10 anos. Eu comecei há 10 anos. Hoje eu consigo fazer coisas que há 10 anos eu não conseguia. E você acha que nunca nem imaginou estar onde está hoje? Nunca imaginei. E assim, o conselho que eu dou é se joga, tenta e tenha paciência, porque a paciência é a chave, até para uma dieta balanceada, ou quando você começa no esporte. O segredo é ter paciência e acreditar no processo. Até, assim, né, trazendo isso para quem foi recém-diagnosticado, que está aqui assistindo a gente, paciência, calma, tudo é adaptação, é difícil. Eu não sei, não vou dizer que eu não sei, nem tenho como saber, porque eu não tenho restrição alimentar. Mas eu sei, por outras dores, tudo passa e tudo se adapta, né? Graças a Deus a gente eu tenho fé, né? Eu acho que cada um tem que se acreditar naquilo, mas eu acredito muito em Deus e eu acredito que Ele traz as coisas e que, graças a Deus, tudo passa. A gente se adapta a tudo nessa vida. Isso não é mal que dure para sempre, nem bem que dure para sempre. Isso é verdade. Né? Você já passou por algum momento na sua vida em que a comida foi sua inimiga? Você contou aqui pra gente da sua infância. Depois que você se recuperou, teve mais algum momento que você teve recaída, ela foi sua inimiga? Ou depois que você entrou nessa nova fase da sua vida, se tornou algo mais leve, mais tranquilo de se relacionar? Como eu falei para você, eu tenho memórias da minha infância em relação à comida bem doloridas, que foram difíceis para serem curadas. Precisou de tempo e paciência. Quando eu era pequena, eu lembro muito bem do meu padrasto guardar a comida dentro do armário. Isso é muito cruel para uma criança, saber que tudo de bom estava ali no armário e eu não tinha acesso. Então, isso foi muito, muito difícil. Porque aí, quando eu tive a oportunidade de ter tudo, eu tinha tudo mesmo, aí eu queria tudo, entendeu? Porque eu tinha acesso. Então, frear isso foi muito difícil. Porque eu queria aquilo fácil, que eu não tive na infância. Então, eu acho que o momento mais difícil em relação à alimentação, para mim, foi esse. Frear o que eu podia ter acesso. E hoje eu consigo fazer esse equilíbrio. Eu não tenho... porque eu sei, o esporte é muito importante para mim. E eu sei que se eu não tiver freio com a comida, eu não consigo fazer o esporte. Sim. Durante o esporte, você faz alguma restrição alimentar de glúten, lactose ou low FODMAP para essas provas? Ou você não faz, não segue a linha que você decidiu seguir com o seu... Porque provavelmente você tem um médico que te acompanhe, né? Quando você tem alta performance, sim, mesmo sendo amadora, é alta performance. Sim. Você precisa de um acompanhamento. Vocês não fazem a exclusão desses alimentos? Não faço. Não faço. O que eu faço é assim, normalmente eu tenho uma rotina alimentar que eu já acostumei, eu tenho até receio de falar, porque não é uma coisa que não é aconselhável. Eu faço em jejum. Eu acordo de manhã, eu tomo um café e vou praticar esporte. Mas isso foi conquistado aos poucos, porque eu descobri, e isso é muito individual. Por isso que eu tenho receio de falar. Porque isso está, assim, por trás, eu tenho um médico, um nutricionista que cuida dessa minha rotina. Mas eu descobri que o que me fazia mal quando eu começava a correr, porque eu corro bem cedo, para ter a rotina do dia, a vida real, né? A rotina da vida, de mãe, de empresária, de dona de casa, que eu sou também. E aí, com isso, eu acordo muito cedo para correr. Eu acordo 5h30, 5h20 da manhã, todo dia. E aí eu descobri que o que me fazia mal era comer e sair para correr, porque não tinha tempo hábil de fazer a digestão. Então eu corria com tudo, sabe, me sentindo muito pesada.
E aí a nutricionista me sugeriu tentar o jejum. No início foi muito difícil, porque você pensa, cara, hoje eu vejo que é muito mais psicológico. Como que você vai sair para correr sem comer nada, né? Muita gente pergunta. Mas hoje eu já condicionei meu corpo a isso. E eu não consigo comer nada. É claro que quando eu faço um treino mais longo, quando eu faço uma prova, eu faço alimentação. E aí a alimentação é carbo e energia, açúcar. Não tem jeito. Não tem jeito. É isso que o corpo precisa para uma prova, para longas distâncias. E é muito individual. Acho que você tem que testar. Isso a minha Nutri sempre fala. Você testa. Experimenta uma vez, experimenta duas. Às vezes você precisa de mais tempo para o seu corpo acostumar. Mas testar, ver o que funciona para você. Que é muito individual, personalizado. Muito bacana. Então você tem um acompanhamento com a nutricionista, de quanto tempo você faz, como é que ela te acompanha? Conta um pouco para o pessoal, para quem está aí se encorajando com a Flávia a começar esse esporte, corrida, que só depende de você, de mais ninguém, da sua força de vontade para passar seus limites, de ninguém. Gente, esquece essa coisa de rede social, esquece o tá me olhando, esquece o fulano de tal que corre 10 quilômetros. Flávia acabou de falar aqui pra gente 10 anos para chegar nessa excelência que ela está aqui hoje, né, conversando aqui. Então, tenha calma, paciência com você mesmo. Conta aí um pouquinho pra gente, por favor, como é que é essa questão de nutricionista, desse acompanhamento. Eu acho até que quem tem doença celíaca também pode praticar essas atividades. Se a sua nutricionista atende esse público, também pode aqui deixar o contato dela para eles. Eu acho bacana isso também. Eu falo que muita gente me vê hoje na rede social. Eu falei do meu Instagram, posso falar do meu Instagram? Por favor, eu ia pedir ele daqui a pouquinho, mas traz o Instagram, porque a Flávia é grande, gente. Ela não é pequena. Não sou grande. Eu gosto de levar essa palavra. Nesse sentido, sim, eu gosto de influenciar as pessoas para trazer para o mundo dos esportes, que eu sei o quanto é importante. Que eu vejo que, como transformou minha vida, eu quero que todos experimentem isso também, que eu acho que o esporte é para todos. Mas o meu Instagram é corro pra descansar. Corro, _ descansar. E por que disso? Porque eu estava num turbilhão de uma rotina de vida de mãe e eu descobri que eu precisava desse autocuidado, desse olhar para mim, que era o que estava faltando para a vida ficar mais tranquila e equilibrada. E aí eu descobri que correndo eu descansava dessa rotina e cuidava de mim ao mesmo tempo, né? E aí eu criei o Corro para Descansar. E quando eu comecei, o que eu ia falar é que hoje, se você abrir minha rede social, você vai ver lá a conquista de uma prova, um triatlon, uma maratona, você vai ver um topo. Mas eu comecei há 10 anos. E quando eu comecei, eu não tinha nada disso que eu tenho hoje, né? Eu não tinha a oportunidade que eu tenho hoje de correr uma prova de 10 quilômetros, de 21 quilômetros, de uma maratona, porque foi um processo que começou há 10 anos. E quando eu comecei, primeiro eu era sedentária, né? Eu não conseguia correr nem 200 metros. E eu não cuidava da alimentação, né? Eu não tinha a roupa, o tênis apropriado, eu não tinha o relógio que marcava a minha frequência. Então, você pode começar com o que você tem. Você não precisa ter tudo isso que você vê na rede social para você dar o primeiro passo. Eu acho que esse é o recado mais importante. E, claro, se você tem condições financeiras, principalmente, de ter uma nutricionista para te acompanhar, é um cenário perfeito. Mas eu não vou dizer para você que é essencial. Você pode começar sem esse acompanhamento e depois, quando você for crescendo, evoluindo, você vai naturalmente sentir essa necessidade, porque foi o que aconteceu comigo, né? No início eu não tinha, e aí eu fui sentindo essa necessidade ao longo do caminho, né? Do meu processo de evolução. Muito bacana, obrigada por compartilhar essa história. Agora um brigadeirão para encerrar o nosso podcast aqui, Papo para você. E para você fazer aí uma reserva de açúcar, mas você vai correr quantos quilômetros? Amanhã eu tô off, porque eu corri hoje. Puxa vida, não vai fazer reserva para amanhã. Mas eu vou nadar. Então tá bom. Então serve para natação. Certo, o importante é ser feliz, não é?
sempre. E açúcar sempre deixa a vida mais doce. Deixa, obrigada. Foi um grande prazer. Obrigada a você. Obrigada por dedicar o seu tempo, trazer esses insights para eles. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Espero que vocês ouçam esse podcast e levem com você com carinho essa mensagem sobre o quanto é importante cuidar da alimentação e o autocuidado, cuidar de você, o olhar para si para ficar bem com todos. Muito bom. Gente, segue a Flávia, segue a Pra Viagem, ativa o sininho aqui para sempre ouvir nosso podcast, trazendo informação, trazendo aqui insights para vocês. Essa é a nossa missão, seja pela comida, seja pelo nosso podcast. Gente.